Olá, pessoal. Boa noite, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula, aula 7 agora, tá? Vamos dar continuidade ao estudo da tabela periódica. Na semana passada a gente começou a falar sobre a tabela periódica, vimos só as características básicas dela, né? E nessa aula de hoje a gente vai aprofundar mais um pouco o conteúdo, tá ok? Então vamos começar? Vou aqui logo compartilhar com vocês a tela para a gente já entrar dentro do nosso conteúdo. Título da aula de hoje, né, tabela periódica e suas propriedades, que são as propriedades que a gente chama de propriedades periódicas. Só para fazer aquela recapitulada, como toda semana, né? Na semana passada nós vimos o estudo da eletrosfera. A eletrosfera é a região externa do átomo, onde estão concentrados os elétrons, que são as partículas de carga negativa, né? Segundo o estudo de Rutherford e Bohr, a eletrosfera ela está dividida em níveis ou camadas K, L, M, N, O, P e Q. E esses níveis estão divididos em subníveis S, P, D e F, né? E cada nível, cada subnível comporta uma quantidade máxima de elétrons. O subnível S comporta 2 elétrons, o P 6, o D 10 elétrons e o F 14 elétrons, ok? E aí, a partir desses dados, Linus Pauling montou lá aquele diagraminha dele, né, que a gente viu na aula passada. Vimos também os íons, que são os átomos com carga, né, os átomos carregados. Se a carga é positiva, ele perdeu o elétron, então ele tem mais prótons que elétrons, por isso a carga fica positiva. E se chama cátion. E se ele ganhou elétron, ele vai ficar com a carga negativa, porque agora ele tem mais elétrons do que prótons, né? Então o nome dele é ânion. E a gente começou a ver a tabela periódica. Vimos bem ali o iniciozinho da tabela periódica. Então, hoje vamos lá, vamos continuar falando sobre tabela periódica, né? A tabela periódica atual é essa daqui, contém 118 elementos, né? Eu baixei essa tabela lá no site tabelaperiodica.org. Então, a tabela periódica, como eu comentei na semana passada, ela tem uma legenda, é obrigatório, toda tabela tem que ter legenda. Na legenda vai aqui te indicar, né, quais são as informações, os dados que a sua tabela periódica contém. Aqui a nossa tabela do tabelaperiodica.org tem o elemento, o símbolo do elemento no centro, o nome dele logo embaixo, o peso atômico, que é a massa atômica, né? Abaixo do nome e em cima o número atômico. Algumas tabelas, essas informações vêm invertidas. Então, a massa atômica vem em cima e o número atômico vem embaixo. Mas como vem a legenda, vocês vão saber se guiar aí pela legenda, ok? Então, não é um empecilho para vocês utilizarem aí a tabela periódica. Então, vamos lá. Tabela periódica, ela é organizada em ordem crescente de número atômico. Então, o primeiro elemento da tabela é o hidrogênio, que tem o número atômico 1. E aí vem 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o elemento 118. Ok? Aqui a gente tem 18 famílias, que são 18 colunas, né? Aqui a nossa tabela está numerada de 1 a 18, mas a próxima tabela que eu vou mostrar para vocês também tem a numeração secundária, que é a numeração dos elementos representativos, que são os elementos que a gente chama de grupo A, e tem os elementos de transição, que são os elementos do grupo B, tá bom? A gente tem 7 períodos que representam justamente as 7 camadas, né? Camada K, L, M, N, O, P e Q. Então, quais são os elementos do primeiro período da minha tabela? Eu só tenho 2, o hidrogênio e o hélio. No segundo período, que representa a camada L, lítio, berílio. Aí aqui, vocês estão vendo, esse grupo aqui do meio não tem ninguém. E aí, agora, só lá na família 3, eu vou ter o boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor e o neônio. Então, a gente vai acompanhar as linhas horizontais que a gente chama de períodos, né?
São 7 períodos, porque eu tenho 7 famílias na tabela. Desculpa, eu tenho 7 camadas lá na minha eletrosfera. Essa setinha aqui de baixo, do 57 ao 71, está puxando para a linha lá embaixo, que o primeiro elemento é o lantânio. É a família dos lantanídeos, né? É como se toda essa galerona estivesse aqui dentro desse espaço aqui. E a setinha de baixo, do 89 ao 103, está puxando lá para o actínio, né? É a família dos actinídeos. É como essa galerinha toda estivesse aqui dentro dessa caixinha aqui. Esses elementos a gente chama de elementos de transição interna, tá? Novamente, é como se essa galera toda estivesse aqui dentro do lantânio, família dos lantanídeos. E como essa galerinha toda estivesse aqui dentro, família dos actinídeos. Vou passar para a próxima tabela para a gente visualizar, que a próxima tabela tem os nomes dos grupos, né? Então, vamos lá. Como eu comentei, né? Aqui eu tenho a família numeração de 1 a 18, mas eu também tenho a numeração A e B. Por quê? Os elementos com a letra A são chamados de elementos de transição. E os elementos com a letra B são chamados de elementos de metais de transição, tá? Porque todos são metais. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a família 1 ou 1A, que eu tenho os metais alcalinos. Mas o primeiro elemento, vou virar a tela. O primeiro elemento lá dessa família é o hidrogênio. E hidrogênio não é metal, gente. Toma cuidado com isso, tá bom? Então, por isso que ele colocou aqui o cinza, né, representando o hidrogênio. A família dos metais alcalinos, mas eu tenho que ter em mente que o hidrogênio não é metal, tá bom? Aí a segunda família é os alcalinos terrosos, que é a família 2 ou 2A. São elementos representativos. Tá vendo que está com a letrinha A? Aí, da 3B até a 2B, ou da família 3 até a família 12, são metais de transição. Esses destacados de azul são transição externa e os lantanídeos e os actinídeos são transição interna, tá bom? Aí volto para a família 13, que também tem a letrinha A, que também são elementos representativos. Então, 3A, família do boro, que é o primeiro elemento lá da tabela, né, da família. 4A, família do carbono. 5A, família do nitrogênio. A 6A, que é a família do oxigênio, já tem um nome específico, calcogênios. 7A, que é a família do flúor, né, o primeiro elemento é o flúor, são a família dos halogênios. E a família 18 ou 0, ou algumas tabelas também vêm como 8A, são os meus gases nobres, ok? Então, isso aqui é só para vocês se familiarizarem com o nome. A gente vai trabalhar bastante esses nomes, então é bom vocês já irem se acostumando com eles, ok? Então, vamos lá. Algumas características gerais, tá bom? Novamente, né, eu tenho 7 períodos, que são 7 linhas, que representam as famílias, as camadas, desculpa, as camadas, K, L, M, N, O, P e Q. E eu tenho 18 colunas, que são famílias, chamadas de famílias ou grupos. E as famílias ou grupos vão representar propriedades parecidas, né? O que é uma pessoa da mesma família? O que é um grupo de pessoas que fazem parte da mesma família? São pessoas que têm características parecidas. Então, os elementos químicos que fazem parte de uma mesma família também têm características parecidas. Qual é essa característica mais marcante, né? É a questão do número de elétrons na camada de valência. Então, vou só voltar aqui rapidinho nessa tabela, a tabela dos metais alcalinos, né? Todo mundo que tem aqui no metais alcalinos, na família 1A, todo mundo aqui tem um elétron na última camada. Da família dos alcalinos terrosos, todo mundo tem 2 elétrons na última camada. Então, essa é a característica que faz com que eles sejam da mesma família, tá bom? E aí, a gente também divide todos esses elementos da tabela em 4 grupos, né? Em metais, ametais, o hidrogênio, que é um caso especial, né? E os gases nobres, tá? Então, a gente vai ver algumas características aqui de cada um deles. Os metais, eles encontram-se no estado sólido na temperatura ambiente.
com exceção do mercúrio, que é o único metal líquido encontrado na natureza, no estado líquido, ok? A gente também tem nos metais alta condutibilidade térmica e elétrica. Então, eles são bons condutores tanto de eletricidade quanto de calor, né? Você vê isso, o ferro, o alumínio, você encosta, tá no sol, no ferro quente, numa cadeira que está no sol de ferro, de alumínio, ela vai estar quente, porque ela tem essa condução de calor e também tem condução de eletricidade. Se você encostar num fio desencapado e colocar a mão num objeto de ferro, num objeto de alumínio, você vai tomar um choque, porque ele tem essa condutibilidade elétrica. Eles são dúcteis, ou seja, são facilmente transformados em fios, então são facilmente moldáveis, né? São também maleáveis, podem formar lâminas, então é muito fácil de trabalhar. A indústria, a metalurgia, trabalha muito com metal justamente por conta dessa ductibilidade, dessa maleabilidade. E a propriedade principal, eles também possuem um brilho característico, né? Geralmente os metais eles têm aquele brilho forte que chama atenção mesmo. E a propriedade aqui que vai mais ser interessante para a gente nessa aula de hoje é essa questão dos cátions, né? Eles formam cátion com facilidade. O que é cátion? Eles têm facilidade de perder elétron, de ter carga positiva, tá? Isso é muito importante para a gente vai entender melhor lá nos próximos slides. E aí a gente também tem os ametais. Os ametais, eles são todos os contrários dos metais, né? Como eu disse, os metais são geralmente encontrados no estado sólido, só o mercúrio que é líquido. Os ametais já são encontrados nos 3 estados físicos. Eu tenho ametais que são sólidos, ametais que são encontrados no estado líquido e também alguns no estado gasoso, né? São encontrados na natureza e na temperatura ambiente. Não são dúcteis e nem maleáveis. Como são encontrados? Como que eu vou transformar um gás num fio? Como eu vou fazer Desculpa. Como eu vou transformar um gás em lâmina, né? Então, eles não são dúcteis e nem maleáveis. Também, geralmente, são opacos. Eles não aparecem aquele material brilhoso como os metais. São maus condutores de calor e de eletricidade. E aí a nossa principal característica que a gente vai chamar a atenção na aula de hoje é a questão de ânions. Formam ânions com facilidade. O que são ânions? Eles são eles ganham elétrons, né? Ficam com carga negativa. Então, enquanto os metais cátion perdem elétrons, fica com carga positiva, os ametais são ânions, ganham elétrons, ficam com carga negativa. E aí os gases nobres e o hidrogênio, né? Os gases nobres, eles têm esses nomes porque são encontrados no estado gasoso e eles não se ligam a outros elementos, eles são o que a gente chama de estáveis, né? E aí eles não vão precisar fazer ligação química, que é a nossa próxima aula. Por que um átomo precisa fazer ligação química? Para se estabilizar, para obter a configuração de um gás nobre. O gás nobre ele já é estável sozinho. Então, por isso que ele recebe esse nome, ok? Nobre, né? Porque ele já é estável. E o hidrogênio, galera? O hidrogênio, algumas tabelas, né, consideram ele como um elemento não pertencente a nenhum grupo, a nenhuma família específica. Apesar dele estar lá na família 1, ser o primeiro elemento, porque ele é o elemento número 1. A tabela periódica é organizada em ordem crescente de número atômico. Ele é o elemento número 1. Só tem um próton, né? Então, ele é o número 1. Mas ele apresenta um comportamento bem distinto dos outros elementos químicos. Ele pode se ligar tanto a metais quanto a metais, tá? Então, ele tem aí esse comportamento diferenciado. E nas condições ambientes, ou seja, na natureza, ele é encontrado na forma de H2, que é um gás altamente inflamável, né? Altamente explosivo, tá bom? Então, algumas tabelas aí trazem o hidrogênio como um caso à parte, como um elemento único, né? Um grupo único, tá bom? E aí eu trouxe essa tabela aqui, né? Lá do Guia do Estudante. Essa tabela mostra realmente como que ocorre, né, a distribuição dos elementos. Toda a galera de amarelo são metais, ok? Os verdes, aqui ele colocou o hidrogênio, e os outros verdes aqui como ametais. A gente considera o hidrogênio um ametal, né?
alguns estudos falam que ele é um grupo específico, outros grupos falam que ele é um ametal, porque, apesar dele ter as particularidades dele, ele se comporta muito mais como um ametal, ele é um gás, tal, do que como um metal. E o de azul aqui, meio azulado, os gases nobres. Esses elementos que estão aqui de cinza é porque essa tabela é mais antiga, então esses elementos ainda não tinham nome, né? Mas aquela primeira tabela que eu botei para vocês e a tabela que eu compartilhei com vocês no Google Classroom, esses elementos aqui já têm nome, né? Então, eles já estão aqui completando aqui até o 118, tá bom? Então, vocês notem que boa parte da tabela são formadas de metais, né? Só temos 16 ametais e aqui 8 gases nobres, tá ok? Lembrando que alguns desses metais são artificiais, gente. Eles são produzidos no laboratório, tem meia-vida. Esses daqui que estão com a letra escrita em branco, né? Estão vendo? São artificiais, tá? E aí eles são produzidos em laboratório, alguns têm meia-vida de segundos, de minutos, mas eu consigo produzir, eu consigo, um cientista, né? Dentro de um laboratório, consegue produzir ali, consegue verificar as características daquele elemento. Se aquele elemento de fato for um elemento novo, mesmo que seja artificial, eu consegui produzir ele, sintetizá-lo. Então, eu tenho sim, ele vai entrar ali na tabela periódica, vai passar, né, por uma análise, vai demorar um tempo até ser introduzido ali o nome na tabela periódica, mas eu consigo isolar um elemento. Então, o elemento é meu, eu tenho direito até de batizá-lo, né? Depois que é provado realmente que fui eu, é de minha autoria, ele entra na tabela periódica e eu tenho o direito de batizá-lo, ok? Então, vamos lá. Agora, a gente vai falar das propriedades periódicas. O que são propriedades periódicas? São propriedades, né, que a gente vê que se comportam de maneira periódica, de maneira ordenada em todos os elementos da tabela, seguindo tanto a vertical, né, que são as famílias, quanto as horizontais, que são ali os meus períodos. Então, a gente vê que tem algumas propriedades, eu vou destacar aqui 4, que são as 4 mais cobradas em termos de vestibular, que elas apresentam ali aquela periodicidade, elas são características dos elementos, tanto na vertical, ou seja, nas famílias, quanto na horizontal, que são os meus períodos. Então, vamos lá. É tranquilo de entender a ideia, né? Mas tem que tomar cuidado, porque a gente está pensando assim, uma parte um pouco abstrata, né? Então, vamos tentar um pouco abstrair para vocês terem uma ideia mais ampla de como que funciona. Primeiro, eu vou falar do raio atômico. O que é raio, né? Raio é um conceito que vem lá da matemática quando a gente estuda circunferência. Numa circunferência, o raio é a distância do centro da minha circunferência até a sua extremidade. Então, aqui, quando a gente vai falar de raio atômico, a gente está falando do raio do átomo, que é a distância do tamanho do átomo, né? A distância do núcleo, do centro do núcleo, até a última camada de elétrons preenchida. Então, aqui, o que ele está mostrando aqui? No desenho, ele está mostrando 3 elementos de uma mesma família, dos gases nobres. Então, está mostrando o hélio, que é o primeiro elemento da família 18. Embaixo do hélio tem o neônio, embaixo do neônio tem o argônio. Então, ó, o hélio está no primeiro período, só tem a família K, só tem o nível K, a camada K. O neônio está no segundo período, tem a K, a camada K e a camada L. E o argônio está no terceiro período, camada K, L e N. Então, aqui, se eu olhar a distância do centro do núcleo do hélio até a camada K, é essa distância aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui botar uma cor aqui. Então, é essa distância aqui, ok? Do neônio, é essa distância, do centro do núcleo até a minha última camada. E do argônio, do centro do núcleo até a minha última camada. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu não estou... Olha a distância aqui, o raio do hélio. Olha o raio do neônio. Olha o raio do argônio. Não está crescendo? Então, conforme eu estou aumentando o número de camadas,
está aumentando o raio, porque eu estou aumentando o número de camadas. Então, o que está falando aqui em cima, hein? Em uma mesma família, né, vertical, os raios atômicos aumentam de cima para baixo, porque está aumentando o quê? O número de camadas, está aumentando o número de níveis, né? Então, o hélio, camada K. O neônio, KL, aumentou. O argônio, KLM. O próximo, a quarta camada. Então, são 4 camadas. Vai aumentar mais ainda, até chegar lá no sétima camada, ok? Então, vocês conseguem visualizar que eu estou aumentando de cima para baixo, porque eu estou aumentando o número de camadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, quem tem 7 camadas, a distância do centro do núcleo até a sétima camada é muito maior do que quem está aqui na primeira. Ok? Agora, eu estou fazendo uma análise na vertical, né? Conforme eu estou aumentando o número de camadas na minha família. Agora, vamos pensar no mesmo período. Então, eu tenho elementos aí no mesmo período. Peraí. Aqui. No mesmo período, então, aqui ficou marcado, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui sem apagar. Consegui apagar. Pronto. Então, agora se eu for pensar no mesmo período. Então, aqui eu peguei 2 elementos do mesmo período, do terceiro período. Tá vendo que os 3 têm 3 camadas? Ou, desculpa, os 2 têm 3 camadas. O sódio tem 11 de número atômico. Isso quer dizer o quê? Que ele tem 11 prótons e 11 elétrons. E esses 11 elétrons estão distribuídos na camada K, na camada L e na camada M. E o argônio, ele tem 18 prótons e 18 elétrons. Então, ele tem esses 18 elétrons distribuídos na camada K, L e M. Mas notem aqui o desenho. No desenho, dá para a gente ver que os elétrons, né, do sódio estão mais espaçados, a distância aqui é maior. Isso tem a ver com a questão da carga nuclear efetiva. Por quê? Eu tenho... Deixa eu pegar aqui o negócio para desenhar de novo. Deixa eu botar aqui o rosa. Aqui, ó, aqui é a minha distância do centro do núcleo até... do centro do núcleo do sódio até a última camada da eletrosfera. E aqui vocês vão ver que no argônio, apesar de eu ter mais elétrons aqui no argônio, a minha distância é maior. Por quê? Porque eu tenho uma forte atração núcleo-eletrosfera. Pelo fato de eu ter mais elétrons no núcleo do meu argônio, esses elétrons... meu Deus, pelo fato de eu ter mais prótons, mais cargas positivas no núcleo do meu argônio, esses prótons vão ter uma atração muito maior pelos meus elétrons. E aí eu faço o quê? Com que eu tenha uma compressão, uma diminuição no tamanho do meu raio. Quanto maior o tamanho do meu átomo, ou seja, quanto maior o número atômico dele, eu tenho mais prótons atraindo os elétrons. Então, a força que os prótons puxam os elétrons é maior. Então, a ideia é o contrário, né? Eu tenho mais elétrons, então o raio é para ser maior? Não, pelo contrário, eu tenho mais elétrons, mas eu também tenho mais prótons, então a atração é mais forte. A atração no meu átomo de argônio é maior do que a atração no meu átomo de sódio. Sódio tem 11, ele tem 7 prótons a menos do que o argônio, né? Então, ele tem 7 cargas positivas a menos, atraindo os elétrons dele. Então, os elétrons dele estão mais folgados, né? Já o argônio não. O argônio, como tem mais elétrons, tem mais prótons no núcleo, esses prótons estão atraindo os elétrons com muito mais força. Consequentemente, deixa o raio menor, que é o que ele está falando aqui, né? No mesmo período, ou seja, na linha horizontal, os raios atômicos aumentam da direita para a esquerda. Os átomos de diferentes elementos químicos apresentam número de nível igual, níveis eletrônicos, ou aqui, 3 camadas, 3 camadas. Porém, o aumento das cargas positivas no núcleo, que são os prótons, faz com que o poder de atração núcleo-eletrosfera aumente e, consequentemente, esse raio seja menor. Ocorre, né, meio que a compressão, o volume do átomo
diminui, ok? Então, essa daí foi a primeira propriedade que a gente viu, que foi o raio atômico. Deixa eu apagar aqui essa linhazinha que eu pintei antes da gente pular para o próximo, que a gente agora vai falar de eletronegatividade. A eletronegatividade é a propriedade, né, que fala da tendência que o átomo possui de atrair elétrons numa ligação química. Então, quando eu comentei lá dos gases nobres, eu falei que gás nobre não faz ligação química, ele tem dificuldade, né, porque ele já é estável. Então, ele dificilmente você vai encontrá-lo numa ligação química. Então, essa propriedade já não se aplica aos gases nobres, ok? O elemento mais eletronegativo da tabela é o flúor. O flúor está lá na família 7A, é o primeiro elemento da família 7A, dos halogênios. Ele é um átomo pequenininho, número atômico 9. Então, ele tem 9 prótons e 9 elétrons. Por ele ter poucos prótons e poucos elétrons, a atração dele é muito forte. A atração que os prótons têm pelos elétrons é muito forte. Então, ele é considerado, né, o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Tá bom? Então, essa propriedade é só mais aplicada, a gente estuda mais ela, né, quando a gente fala em ligação química, tá? Tendência que o átomo tem, que o átomo possui de atrair elétrons em uma ligação química. É parecido com esse conceito agora que a gente vai ver de afinidade eletrônica. Toma cuidado com isso. O que é afinidade eletrônica? É energia liberada no momento em que um átomo isolado no estado gasoso recebe um elétron, tá? Então, se ele recebe um elétron, ele vai formar um ânion, né? Aí está a ideia, como eu disse, é uma característica parecida com a eletronegatividade. Quanto mais eletronegativo for o átomo, maior será essa afinidade eletrônica, porque ele quer receber elétron, né? Ele tem essa afinidade por elétron. A eletronegatividade é a tendência que o átomo tem de atrair elétron para si numa ligação química. Então, a atração do núcleo, ou seja, dos prótons do núcleo, né, pelos elétrons é muito forte. Então, eu vou ter uma energia maior, ok? Então, toma cuidado, vou voltar lá no outro. Eletronegatividade é a tendência que o átomo possui de atrair elétrons para si numa ligação química. E a afinidade eletrônica é a energia liberada no momento em que um átomo isolado no estado gasoso recebe um elétron. Novamente, né? Quanto mais eletronegativo for o átomo, maior vai ser a sua afinidade eletrônica, porque ele vai ter uma maior atração por esses elétrons, então a energia que ele vai liberar é bem maior, tá? Outra propriedade periódica também que a gente vai estudar, que é bem utilizada, cai bastante em vestibular, é a energia de ionização, também chamada de potencial de ionização, né? Potencial de ionização é a energia necessária para retirar um elétron do átomo individual no seu estado gasoso. Então, aqui a gente está falando de retirar elétron, né? Então, se eu estou retirando o elétron, eu estou transformando em cátion, ele está perdendo elétron, né? Está ficando com carga positiva. Agora, vamos voltar lá para a ideia quando eu falei de metais. Quando eu falei de metais, o que eu chamei a atenção? Propriedade principal para a gente nessa aula dos metais é a questão que eles formam cátion com facilidade. Então, os metais, eles têm essa facilidade de perder elétron, né? Então, aqui a energia de ionização está falando que é a energia necessária para retirar o elétron. Se o metal ele já tem essa característica de perder elétron, então vocês entendem o quê? Que ele vai ter uma energia baixa, né? Ele já tem essa facilidade de perder elétron. Então, para eu retirar elétron de um metal, eu gasto bem menos energia do que eu tirar elétron de um ametal, que tem a característica oposta, né? Ele tem a característica de ganhar elétron. Ele não quer perder, ele quer ganhar. Entendeu? Então, eu gasto muito mais energia para retirar um elétron de um flúor, de um cloro, que são ametais, do que para tirar de um ferro, tirar de um alumínio. Então, a energia, o potencial de ionização dos metais, geralmente é bem baixinho. E dos ametais é muito maior, né? Eu gasto muito mais energia, tá? E aí é o que ele está explicando aí, né? Bem simples de entender que é preciso utilizar muita energia para retirar elétrons do que estão fortemente atraídos pelo núcleo do átomo.
mas é necessária pouca energia se eles estão fracamente atraídos. Geralmente os metais ali de transição, né, eles são bem volumosos, então a atração núcleo-eletrosfera já é uma atração mais baixa, ok? Então a energia de ionização deles é baixa também, porque eles estão fracamente atraídos, né? Só explicar aqui o desenho, é o átomo, aqui eu tenho um núcleo dele, e aqui eu tenho um elétron. Para eu retirar energia de ionização, é a energia que eu gasto para te deixar o átomo e o elétron, né, vai perder o elétron, e o átomo vai ficar com carga positiva, né, que está virando cátion, vai perder aí o meu elétron, ok? Então, essas são as 4 propriedades periódicas que a gente viu hoje: raio atômico, eletronegatividade, energia de ionização e afinidade eletrônica. São as principais em termos de questões de vestibular. Vocês vão ver também, novamente, que não é muito mais tão cobrado perguntas diretamente ligadas aí a propriedades periódicas, mas pode cair alguma coisa, alguma questão que vai exigir aí um pouco desses seus conhecimentos, principalmente a eletronegatividade. Eletronegatividade, quando a gente for falar agora de ligações químicas, a eletronegatividade a gente vai ver direto, ok? É a principal delas aí, tá bom? Então vamos lá. Agora, assim, só para fechar aqui, né? Eu trouxe esse mapa mental aqui do site, né? Realize tutoria educacional. Ele teve esse mapa, eu achei esse mapa mental que eu achei bem legal. Ele colocou aqui um resumão mesmo, né? A ideia do mapa mental é esse, bem, eu resumi as principais ideias. Então aqui ele colocou, deixa eu colocar aqui a fotinho para baixo, que ele colocou a tabela periódica, dividiu, né, os metais, que é aquele grupão, o hidrogênio ele colocou como um elemento sozinho, os ametais e os gases nobres. Colocou aqui, né, as famílias e grupos, que são as minhas colunas, de 1 a 18, e os períodos, que são as linhas de 1 a 7, que representam as minhas camadas. Colocou aqui as classificações: metal alcalino, família 1, metais alcalinos terrosos, família 2, calcogênios e halogênios, que são as famílias 16 e 17. Elementos representativos, que são os elementos do grupo A, como eu comentei com vocês. Elementos de transição, que é a meiuca aqui da tabela, que são os metais de transição. E aqui as propriedades periódicas, ele colocou aqui as setinhas, essas setinhas são para guiar, né? Então, cresce, o raio atômico cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda. Energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade crescem de baixo para cima, da esquerda para a direita, né? No sentido aqui da minha tabela. Então, raio atômico de cima para baixo, da esquerda da direita para a esquerda. E energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade crescem de baixo para cima, da esquerda para a direita, ok? Então, só para dar aqui um geralzão. Agora sim, galera, vamos exercitar. Mesmo esquema das outras aulas. A lista de exercícios já está disponível lá para vocês. Tentem fazer os exercícios primeiro da lista, antes de vir para cá para poder assistir o final do vídeo, né? Esses próximos 10, 15 minutinhos de vídeo vai ser justamente onde eu estou fazendo os exercícios aí com gabarito comentado, tá ok? Então vão lá, façam as atividades e depois vocês retornem aqui para assistir o gabarito comentado. A galera tem feito, tem acertado bastante, que bom, né? E eu espero que vocês estejam fazendo esse esquema aí, fazendo as atividades primeiro e depois vindo aqui para poder corrigir, né? Deixa eu conectar aqui o notebook, para vocês virem aqui depois para corrigir. Que a graça é essa, né? Não tem graça você assistir o vídeo todo, já sabe o gabarito, e depois você vai lá e me entrega o exercício todo acertado, porque vocês já viram o gabarito, né? Aí é feião, né? Então vamos tentar primeiras atividades, fazer sozinho, porque lá no vestibular vocês vão ter que fazer sozinho, eu não vou estar lá para dar o gabarito para vocês. Então é justamente essa ideia da técnica, do treino. Vão lá, façam a atividade primeiro, depois vocês retornem aqui para saber o gabarito, ok? Então, mesmo esquema de semana passada, pausem o vídeo aqui e retornem depois, ok? Bom exercício para vocês.
Vamos lá, já tentaram fazer? Então vamos aí para o exercício 1. Exercício 1 é assim, galera. Em relação aos átomos dos elementos químicos X, Y e Z. E aí ele colocou aqui, né? 11, 17 e 18. No estado fundamental, analise as afirmações abaixo. Então, o que é o estado fundamental? No estado fundamental, o número de prótons é igual ao número de elétrons, né? E esse 11, 17 e 18 são justamente os números atômicos. Então, quer dizer que o elemento X tem 11 prótons e 11 elétrons. O Y, 17 prótons, 17 elétrons. E o Z, 18 prótons, 18 elétrons. Então, o que vocês vão fazer? Tabela periódica. Vocês vão pegar a tabela periódica e vão procurar quem é o X, quem é o Y e quem é o Z. Vocês vão ver que o X é o sódio, o Y é o cloro e o Z é o argônio, ok? Que eles estão no mesmo período da tabela periódica, na mesma linha, né? Terceira linha, terceira camada. Tem 3 camadas, K, L e M. Terceiro período. Aí ele faz aqui algumas afirmações. Pertence ao mesmo período da tabela periódica? Correto. Pertence ao mesmo grupo, à mesma família? Não. Para ser família tem que ser vertical, ok? X e Y são metais e Z é um ametal? Não. O X, que é o sódio, ele é um metal alcalino, né? Família 1. O Y é um halogênio e o Z é um gás nobre, né? Então, não, são ametais. Y e Z são ametais. X, Y e Z são elementos representativos? Sim, né? O X está na família 1 ou 1A, o Y está na família 17 ou 7A, e o Z está na família 18 ou 8A, que é o gás nobre. Aí, na 5, X é um metal alcalino, Y é um halogênio e Z é um gás nobre? Acabei de falar, exatamente. Então, quais são as que são corretas? A número 1, a número 4 e a número 5, não é? Então, resposta certa, letra C. Ok? Tranquila, né? Com a tabela em mãos, vocês vão só aí observar a posição dos elementos, tá? Não tem que adivinhar nada. A tabela é um processo consultivo, tem essa função de consultar, né? Você não tem que ficar adivinhando os elementos, não tem que ficar decorando tabela, ok? Isso é uma ideia muito equivocada que antigamente se era cobrada isso sim em vestibular. Mas hoje em dia não, a tabela é consultiva. Questão 2. A substância química que está poluindo as águas de rios brasileiros em função do garimpo de ouro, no seu estado elementar é um. Então, qual é o elemento, né, a substância química que está poluindo as águas de rios brasileiros em função do garimpo de ouro? Essa pergunta, né, para quem gosta aí de seriados, eu gosto desses seriados que passam no Discovery, Febre do Ouro, Em Busca do Ouro, né, que conta um pouco dessa história de garimpos lá nos Estados Unidos, no Alasca, mas também é um processo que tem aqui no Brasil, fala muito da questão do garimpo. Um metal que eles utilizam bastante no garimpo é o mercúrio, galera. Mercúrio, que é altamente tóxico, tá? Ele é o único metal líquido, novamente, chamando a atenção, mas é altamente tóxico, até quando você compra lá, né, o termômetro na farmácia, aquele termômetro manual, aquele líquido vermelho que faz a medição, sobe e desce, né, da temperatura, é mercúrio, tá? Quando você quebra um termômetro, tem gente que vai limpar lá o resíduo do termômetro, só de você entrar em contato ali com aquele pouquinho daquele mercúrio que tem no termômetro ali, você já pode se contaminar, você botar na boca, se você coçar os olhos, enfim. Então, aquilo ali já é extremamente perigoso. E essas pessoas que trabalham no garimpo, principalmente no Brasil, que não têm uma estrutura, né, que são pessoas, são funcionários, então eles trabalham ali sem equipamentos, trabalham diretamente com mercúrio, justamente porque o mercúrio adere ali o ouro e ajuda ali no processo de levigação, mas esse metal é extremamente tóxico e prejudica muito, porque ataca o sistema nervoso central das pessoas, né? Então, se a pessoa fica ali em contato direto com o mercúrio, ela pode se contaminar, ela vai se contaminar e pode atacar ali
o sistema nervoso central da pessoa, ok? Então, esse metal, esse material que ele está se referindo é o mercúrio. Então, ele começa a falar, né? Metal de elevado ponto de fusão? Não, ele já é encontrado no estado líquido, né? Fusão é a passagem do sólido para o líquido. Então, o ponto de fusão dele é muito baixo. Metal do grupo 2B da classificação da tabela periódica? Correta. Essa é a resposta correta. Ele é a família 12 ou 2B. Gás do grupo dos halogênios? Não, é um metal. Metal não existe metal gasoso, não no temperatura ambiente, né? Metal alcalino terroso? Não. Elemento representativo? Também não, é um elemento de transição. Então, aí a resposta certa é a letra B. Ok? Questão 3. De acordo com as propriedades periódicas dos elementos químicos, analise as proposições abaixo. 1. O tamanho do raio atômico dos elementos cresce da direita para a esquerda nos períodos e cresce de cima para baixo nos grupos. Então, cresce da direita para a esquerda, de cima para baixo. Vou voltar lá aqui na tabela, né? Cresce de cima para baixo? Ok. Cresce de direita para a esquerda? Ok. Voltar lá. 3. O tamanho do raio atômico cresce da esquerda para a direita, assim como a eletronegatividade. Não, né? O oposto da eletronegatividade. O iodo apresenta raio atômico menor do que o cloro. O iodo, se vocês analisarem aí junto com a tabela, o iodo está lá embaixo, né? O cloro é o segundo elemento da família. O iodo é o flúor, cloro, bromo e iodo. O iodo é o quarto elemento, né? Então, ele tem o raio atômico maior do que o cloro. O nitrogênio apresenta raio atômico maior do que o flúor. Vamos analisar. Deixa eu pegar a tabela aqui. O nitrogênio. Voltar lá na tabela. O nitrogênio está aqui. E o flúor está aqui. Então, o nitrogênio tem número atômico 7 e o flúor tem número atômico 9. Ele está dizendo que o nitrogênio apresenta raio maior do que o flúor? Sim. Novamente a ideia, né? No mesmo período, quanto maior o número atômico, menor o raio, porque a atração entre o núcleo e a eletrosfera também é maior. Então, acaba surgindo uma espécie de contração, né? Do núcleo. Contração do volume total do átomo, do tamanho do átomo. Deixa eu fazer o seguinte. Vou colocar aqui, né? Então, para a gente ficar mais fácil de analisar. Então, o que ele está falando aqui? O nitrogênio apresenta raio atômico maior do que o flúor. Aí eu trouxe a tabela para cá, fica mais fácil. O nitrogênio está aqui e o flúor está aqui, ok? Então, sim, ele apresenta um raio atômico maior do que o flúor. Aí, na outra proposição lá de cima, ele fala, né, que o iodo apresenta raio atômico menor do que o cloro. Não, o iodo está abaixo do cloro. Então, o cloro tem 3 camadas, está no terceiro período, né? 1, 2, 3. E o iodo está no quinto período, então o iodo tem 5 camadas. Ele tem mais camadas. Eu estou analisando na vertical, na família. Então, quais são as corretas? A1 e A4, ok? Letra D. E aí, estão acertando? 4. A característica que pertence ao elemento químico de maior eletronegatividade é a da alternativa. Então, quem é o elemento de maior eletronegatividade, né? Lembrando que os gases nobres não têm aí eletronegatividade porque eles são nobres, eles são estáveis, ok? Então, quem é o elemento de maior eletronegatividade que eu tinha comentado? É o flúor, né? Então, ele quer saber as características do flúor. Está localizado no segundo, aqui veio errado, no segundo período e no grupo dos metais alcalinos? Não. O flúor, metais alcalinos, é aqui, família 1.
O flúor, família 17, é um halogênio. Pertence ao grupo 8 e é utilizado como medicamento para combater a anemia? Não. O medicamento para combater a anemia, geralmente a gente usa o ferro, né? Elantanide possui 63 prótons, 63 nêutrons, elétrons e 89 nêutrons? Não. Está localizado no grupo 14, na forma de óxido, entra na composição química da areia? Não, aí ele está falando do silício, né? É um importante halogênio aplicado na prevenção de cárie dentária. Sim, o flúor, né, adicionado na pasta de dente, na forma de um óxido também, ou de um sal. Não me lembro certo, eu acho que é um sal. Fluoreto de sódio, se eu não me engano. E ele vai fazer parte aí, né, da prevenção da cárie dentária, ok? Então é a letra E. 5. Em um pronto-socorro, um médico atendeu um garoto que havia sofrido uma descarga elétrica quando empinava uma pipa. Durante o atendimento, os pais do garoto falavam ao médico que não entendiam o porquê de um único contato da linha com os fios de alta tensão ter causado o choque elétrico. O médico explicou que provavelmente a linha utilizada na pipa continha cerol modificado, ou seja, a mistura tradicional de cola com pó de vidro, que é o de uso proibido. Foi alterada e o pó de vidro substituído por um pó de uma espécie química condutora de eletricidade, que é facilmente encontrada em serralherias. A espécie química a qual esse médico se referiu pode ser então, né, essa adulteração fez com que houve o contato aí de um material de propriedades metálicas que são bons condutores de eletricidade, de calor, e aí fez com que esse menino tomasse choque, né? Quais desses daí que é um metal encontrado em serralherias que tem aí propiciado essa descarga elétrica desse garoto? O flúor é um metal? O ferro, o enxofre, o argônio ou o carbono? Letra B, né? Ferro, ok? Ele já deu a dica aqui, encontrado em serralherias, condutor de eletricidade. O flúor, o enxofre e o carbono são ametais, são maus condutores de eletricidade. O carbono nem tanto, né? O carbono até tem uma conduçãozinha boa, mas não é encontrado em serralheria. O argônio é um gás nobre. Então, só sobra aí o ferro, ok? 6. Os elementos A, de número atômico X, B, X mais 1, e C, X mais 2, pertencem ao mesmo período da tabela periódica. Então, eles estão ali um do lado do outro, né, na horizontal. Sendo assim, se B é um halogênio, ele está afirmando, né? B é o halogênio, é correto afirmar que A é. Então, vamos lá, é só a gente pegar e voltar a tabela aqui. Ele está dizendo que B, desculpa, é um halogênio. Então, se é um halogênio da família 17, tá bom? Se B é um halogênio, qualquer um. Vou dizer aqui que o B é o flúor. Então, o A é quem? É o antes dele, o oxigênio. E o C é um após ele, é um neônio, né? Então, aqui, calcogênio, halogênio e, consequentemente, o C, então, vai ser um gás nobre. Desculpa. Aí agora é só a gente analisar. Sendo assim, se B é um halogênio, é correto afirmar que A tem 5 elétrons no último nível? Não. Se ele é um calcogênio, se o A está antes do halogênio, ele está na família 6A, é um calcogênio. Os elementos da família 6A têm 6 elétrons na última camada, no último nível. E C tem 7 elétrons? Não. Se o C é um gás nobre, com exceção do hélio, o restante termina com 8 elétrons na última camada. Então, vamos lá. Letra B. O A, é correto afirmar que A tem 6 elétrons? Ok. E o C tem 2 elétrons? Não, não. Se é gás nobre, tem que ter 8. Letra C. O A é um metal e o C é um não metal? Não, não. O D é um metal alcalino e C é um gás nobre? Não. O A é um calcogênio e C é um gás nobre? Perfeito. Letra E. Voltando lá na tabela. Ele está dizendo que o B é um halogênio, então aqui eu considerei o flúor, né? Então, o antes dele, no caso, o A, é um calcogênio, pertence à família 16. E o
após ele, o C é um metal, um gás nobre, né? Pertence à família 18, família 8A. Letra E. Então, galera, a aula de hoje foi curtinha, mas espero que vocês tenham aproveitado, tá ok? Semana que vem, a nossa próxima aula, a gente já vai entrar em ligações químicas. Então, tentem fazer as listas de exercício, tentem fazer as atividades, colocar as aulas em dia. A gente tem pouco tempo, né? Então, é um pouco corrido, mas a gente está fazendo, eu estou tentando fazer as aulas mais calmo possível, com poucos exercícios, mas com exercício para vocês forçarem aí a estudar, para relembrar o conteúdo do dia, mas tentem manter uma rotina de estudo, não só da minha disciplina, de todas as disciplinas. É muito importante, tá bom? Porque aí vocês vão ter ali sempre a memória fresquinha, com o conteúdo sempre fresquinho. É muito importante nesse processo de Enem, nesse processo de estudar para vestibular, que vocês tenham sempre o conteúdo bem fresquinho na cabeça. Tranquilo, pessoal? Uma boa noite a todos. Vamos mimir. O tempo está gostoso, né? Tá um friozinho bom para dormir. Então, uma excelente semana para vocês, ok? Até semana que vem. Fiquem com Deus. Beijão.